Olá, alunos. Aqui é seu professor Jorge Lázaro, professor de língua portuguesa, e hoje vamos dar início à nossa aula falando sobre ortografia, o uso correto das palavras. Conjunção, exatamente. As pessoas têm problemas, né, com o uso aí do mas, dessa conjunção, e o mais, muito bem, olha só. Então, o uso correto das palavras mas e palavra mais, muito bem. Quando que você vai utilizar essas palavras? Olha só, então temos aí o seguinte: o mais, ele é uma conjunção adversativa. Professor, o que é isso? Conjunção adversativa, que expressa uma ideia contrária. Olha só, ideia contrária, uma ideia oposta, uma ideia adversa. Muito bem. Olha só, então. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando sobre o uso correto da palavra mas e mais. Agora, aqui, nós vamos falar sobre a conjunção adversativa. Então, observe aqui, para a informação. Então, estamos falando sobre o uso correto de mas e mais, falando sobre aqui a conjunção adversativa, que vai trazer ideias contrárias, né, opostas, adversas. Elas também têm o mesmo sentido, você pode substituí-las pelas palavras todavia e entretanto. Elas vão trazer essas ideias, vão trazer a mesma ideia, vão trazer o mesmo sentido. Essas palavras, se você trocar as palavras mas. Trocou a palavra mais, coube porém, coube contudo, coube todavia, coube entretanto, é o mas, uma conjunção adversativa que vai trazer essa ideia. Esperei-a, mas, olha só, ela não apareceu. Porém, ela não apareceu. Contudo, ela não apareceu. Muito bem. Entretanto, ela não apareceu. Notem aí, ó, que vai trazer essa ideia de contrariedade. A pessoa esperou, porém, contudo, entretanto, ela não apareceu. Notaram aí que vai trazer essa ideia? Então, essa é o sentido dessa palavra, que você pode substituir por entretanto, porém, contudo. Então, ela vai trazer essa ideia. Temos mais exemplos aqui, ó. Mas representa, em geral, um advérbio também. Olha só, aqui agora nós já vamos falar sobre o mais, com i, que vai representar um advérbio. Nesse caso, ele é o contrário de menos. Olha só, menos e mais, diferente do mas, que ele vai trazer ideia de oposição. Então, mais é diferente de menos, vai trazer aquela mesma ideia que nós abordamos a respeito da palavra mal com L e mal com U. Você observa aí o sentido. O sentido de mais, o contrário de mais é menos. Então, mais com I, ele vai trazer esse sentido, vai trazer essa ideia aí. Olha só. Então, exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Havia mais dinheiro. Se eu substituir por menos, notem aí que ele vai trazer essa ideia. Seguindo aqui, temos aqui a situação que diz o seguinte: as palavras em domicílio, essas expressões em domicílio e a domicílio. Como que você vai utilizar essas palavras? Muito bem. Elas têm situações diferentes. Usa-se a expressão em domicílio, ó, em domicílio, com os verbos entregar, dar e fazer. Muito bem. Foi feita a entrega em domicílio. Muito bem. Emprega-se a expressão a domicílio com verbos que têm a ideia de movimento. Nesta loja, enviamos, olha só, lhe dá aquela ideia de movimento, né, de movimentação. O verbo, ele traz essa ideia de movimentação. Nesta loja, enviamos a domicílio. Muito bem. Repetindo aqui, vamos repetindo. Professor, repita para mim essa informação. Relembrar aqui, ó. Usa-se a expressão em domicílio com verbos entregar, dar e fazer. Foi feita a entrega
em domicílio. Muito bem. Emprega-se a expressão a domicílio com os verbos que vão indicar movimento. Olha só, nesta loja enviamos. Notem que o enviar, ele vai trazer essa ideia, né? O uso correto das palavras ao nível de e em nível de. Em nível de, ele vai trazer a ideia no âmbito, né? Na área, naquele espaço. Então, ao nível de, ele vai trazer, em nível de, ele vai trazer essa ideia, ok? Mínimo será decidido em nível, ou seja, no espaço do Congresso Nacional. Notaram aí a diferença entre altura e nível? Ou seja, ele vai carregar o sentido de no espaço em que vai ser resolvido. O uso do correto das palavras haver e haver, o verbo, olha só. Usa-se a expressão haver com o sentido de ter relação de semelhança com. Olha só, o discurso teve muito a ver, ou seja, ele tem a semelhança, né, com o tema dos outros palestrantes da noite. Então, o discurso do secretário teve muito a ver, ou seja, foi semelhante com o tema dos outros palestrantes da noite. E tem que diz assim, ó, o uso correto da palavra haver, do verbo haver, ele significa existir. Nesse sentido, mantém-se sempre na terceira pessoa do singular. Olha só aqui o exemplo. Esta semana deve haver, ou seja, existir, ele traz esse sentido da existência. Ó. Esta semana deve haver a aula sobre concordância verbal. Então, o verbo haver, ele vai trazer essa ideia de sentido. E a expressão haver com a, ele vai trazer a ideia de semelhança. Exatamente, muito bem. Temos aí. Empregue a forma correta encontrada nos parênteses. Você vai utilizar as palavras corretas, olha só. Então temos a primeira. A pesquisa sobre genética foi mal apresentada por um dos grupos. Qual o tipo de mal aí que você vai utilizar? Você vai utilizar o mal com o U. Nessa situação, o mal com L. Diga aí, se você respondeu mal com L, você está correto. Por quê? Mal com L é diferente, é o contrário de bem. Se eu substituir por a pesquisa sobre genética foi bem apresentada por um dos grupos, fica correto, não é isso? Exatamente. Então, o correto é mal com L. Muito bem. Conheço a cidade aonde nascestes ou onde nascestes. Muito bem. O onde, ele vai trabalhar com uma ideia estática, né? No caso, é a cidade onde. A cidade onde, né? Aonde ele vai trazer a ideia de movimento. No caso, cidade não está em movimento, né? Não está em movimento, é estático. Então, você vai utilizar onde. A cidade, conheço a cidade onde nasceste. Muito bem. Resposta correta vai ser o onde. Muito bem. Então temos o mal e temos o onde. Moro 4 quilômetros, a cerca de 4 quilômetros, ou a cerca com H, ou cerca de, né? A cerca de ou cerca de. Qual a resposta correta? Muito bem, ali na letra C. Se você respondeu cerca de, está correto. Cerca de. Cerca de, a letra C, exatamente. Eu moro cerca de 4 quilômetros. Letra D. Homem mau pratica sempre o mal. É isso? É isso, é isso. Então, olha só. Qual a resposta que nós temos? Mal, contrário de mal, bom, não é isso? Então, o bom, o mal vem ser o mal com U, não é isso? Mal com U. Então, temos aqui mal com U, porque ele é um homem mau, ou poderia ser um homem bom, que é o contrário. Então, mal com U. Pratica sempre o bem ou o mal. Bem e mal, mal com L, não é isso? Mal com L. Ó, porque o contrário de mal com L é bem. Então, o homem bom
pratica sempre o bem, se nós fizéssemos aqui com palavras antônimas. Muito bem. Então essas são as respostas. Olha só aí o gabarito que nós temos para você, só para comprovar. Então, a pesquisa sobre genética foi mal apresentada por um dos grupos. B, conheço a cidade onde nasceste. C, moro cerca de 4 quilômetros. E o homem mau pratica sempre o mal. Muito bem.